resposta de Buda sobre a criação do universo. Sabe aquela pergunta que todo mundo já fez alguma vez na vida? Quem criou o universo? De onde tudo veio? Por que estamos aqui? Pois é, essa mesma questão foi levada ao Buda inúmeras vezes. As pessoas chegavam até ele ansiosas por respostas. Queriam um nome, uma história, um Deus sentado em algum lugar do céu comandando tudo. Mas sabe o que o Buda fez? Ele simplesmente sorriu. E esse sorriso, meus amigos, já era a resposta completa. A pergunta errada. O Buda olhou para aquelas pessoas e disse algo revolucionário. Sua pergunta está errada. Imagina só a cena. As pessoas ali esperando uma explicação profunda sobre deuses e criação. E ele vem e diz que a própria pergunta já nasce da ignorância, não da compreensão. Por quê? Porque a mente humana que pergunta quem criou já está assumindo que tudo precisa ter um criador. Nossa mente não consegue imaginar algo existindo sem uma razão, sem uma causa primeira. Ela busca desesperadamente por um começo, uma fonte, um motivo, porque se sente perdida e insegura diante do mistério. Mas o Buda foi direto ao ponto. A existência não tem começo. Ela simplesmente é. Perguntas que não levam a lugar nenhum. Ele não estava nem um pouco interessado em criar teorias sobre a criação do universo. Para ele, esse tipo de pergunta era completamente inútil. Era como discutir quantos anjos cabem na ponta de um alfinete. Pura especulação mental que não toca a verdade. Essas perguntas nascem do pensamento. E o pensamento, por mais brilhante que seja, nunca consegue alcançar a imensidão da verdade. Então, o Buda propôs algo genial. Não me pergunte quem criou o universo. Ao invés disso, pergunte: quem é esse que está perguntando? Percebe a virada? Quando você direciona a pergunta para dentro, tudo muda. Você começa a perceber que quem está fazendo a pergunta não está fora do universo, observando de longe. Você é parte desse grande acontecimento chamado existência. Você não está do lado de fora tentando entender a criação. Você é o próprio universo se questionando, se descobrindo, se conhecendo. Se essa perspectiva está fazendo sentido para você, deixa aquele like e compartilha nos comentários. Qual pergunta você tem se feito ultimamente sobre a vida? O universo não foi criado. O Buda foi categórico. O universo não é uma criação. Não é algo que foi feito num determinado momento por alguém. O universo simplesmente é uma dança constante, um movimento incessante. Pensa nas ondas do oceano. Elas surgem e desaparecem, mas o oceano em si não tem começo nem fim. Ele sempre esteve ali, sempre estará. Ou pensa nas nuvens no céu. Elas se formam, se dissolvem, voltam a se formar. Mas o céu permanece intocado por tudo isso. É assim com a existência. O problema da causa primeira. Aqui o Buda usa uma lógica impecável. As pessoas dizem: alguém deve ter criado o mundo, certo? E ele responde: ok, mas quem criou esse alguém? Foi outro ser superior. E quem criou esse ser superior? Percebe? Essa cadeia nunca termina. Você sempre pode perguntar: e quem veio antes? É uma regressão infinita sem solução. Então o Buda simplesmente cortou essa cadeia pela raiz. Ele disse: não existe uma causa primeira. As coisas surgem em dependência umas das outras. Tudo está interligado, entrelaçado numa rede infinita de causas e condições. Quando isso existe, aquilo surge. Quando isso desaparece, aquilo também se vai. Não há uma mão externa manipulando tudo. Existe apenas essa dança misteriosa de interconexão. Não há criador, não há criação. Para o Buda, o universo não é obra de um Deus sentado em algum trono celestial. É um processo infinito, uma teia gigantesca, onde cada fio está conectado a todos os outros. Ele usava a palavra Dharma, a verdade fundamental, para apontar para aquilo que está além de qualquer explicação ou conceito. Olha ao seu redor. As árvores crescem, os rios fluem, o vento sopra, as estrelas brilham no céu. Por quê? Porque alguém está comandando tudo isso. Não, simplesmente porque essa é a natureza delas. Uma árvore cresce porque é da natureza da árvore crescer. A água flui porque é da natureza da água fluir. O fogo queima porque é da natureza do fogo queimar. Não é um decreto vindo de cima. É simplesmente como as coisas são. Ordem natural, não propósito divino. O Buda percebeu algo profundo. As coisas não acontecem porque há um propósito grandioso planejado por alguém. Elas acontecem porque existe uma ordem natural. O fogo aquece, a água esfria e mata a sede. A terra sustenta a vida. Não porque receberam ordens de um comandante supremo, mas porque essa é a natureza intrínseca de cada elemento.
E sabe o mais interessante? O Buda não negou o mistério. Muito pelo contrário, ele o aprofundou. Ele apenas se recusou a reduzi-lo a um nome, a uma história, a um personagem. Ele disse: não tente explicar o mistério. Viva-o. Quando você mergulha profundamente nele, percebe que você e o universo não são duas coisas separadas. E o significado da vida? Obviamente, as pessoas ficavam confusas. Mas Buda, se não há um Criador, qual é o sentido de tudo isso? Por que estamos aqui? A resposta dele é de uma simplicidade devastadora. A vida não tem um significado separado do próprio ato de viver. O significado da vida é a própria vida. Perguntar pelo significado é esquecer a beleza do que já existe bem na sua frente. Quando você vê o nascer do sol, precisa de uma razão para aquilo ser belo. Quando uma flor se abre, ela precisa da permissão de um Criador para perfumar o ar. Pausa aqui por um segundo e comenta: você já parou para sentir a vida sem ficar procurando um significado? Como foi essa experiência? Além do teísmo e do ateísmo, aqui está o pulo do gato. O Buda não era ateu, mas também não era ateísta. Ele foi além dessas categorias limitadas. Ele não aceitou nem negou a existência de Deus. Ele foi mais fundo do que toda essa discussão. Para ele, debater se Deus existe ou não é completamente irrelevante. O que importa é o despertar da consciência. Pensa bem, se você está dormindo e completamente inconsciente, mesmo que Deus apareça bem na sua frente, você não vai ver. Vai continuar dormindo, sonhando, perdido nas suas ilusões. Mas se você está desperto, verdadeiramente desperto, o universo inteiro se revela como sagrado. Cada folha, cada pedra, cada sopro de vento carrega o divino. A verdadeira investigação. O Buda transformou uma questão de especulação filosófica em algo profundamente prático e transformador. Ele disse: não perca sua energia e seu tempo pensando sobre o começo do mundo. Esse começo você nunca vai encontrar, porque ele simplesmente não existe da forma como você imagina. Em vez disso, comece com você mesmo. Investigue a origem do seu desejo, a origem do seu sofrimento, a origem dos seus pensamentos. Aí sim, você vai encontrar as respostas reais. Quando você medita, quando sua mente se aquieta e o barulho mental diminui, algo extraordinário acontece. As ideias de Criador e criação simplesmente se dissolvem. Fica apenas o silêncio, vasto, infinito, impossível de ser criado ou destruído. E nesse silêncio profundo, você entende o que o Buda compreendeu há mais de 2.500 anos. Você é o universo. O universo não está fora de você. Você não é um estranho visitante nesta existência. Você não é um acidente cósmico observando tudo de fora. Você é isso. Você é a própria existência manifestada nesta forma específica, neste momento único. Olhe bem fundo e você vai perceber. A mesma energia que move as galáxias é a energia que move sua respiração agora mesmo. O mesmo mistério que transforma uma semente em árvore é o mistério que bate no seu coração. Não existe separação entre você e o cosmos. Essa divisão é uma ilusão criada pela mente. A ilusão da separação. O Buda ensinou que nossa maior ilusão é acreditar que existe alguém lá fora, controlando tudo. E nós aqui dentro tentando entender. Mas quando essa cortina cai, quando você realmente vê, não há separação. Há apenas a dança, vasta, eterna, movendo-se por si mesma, sustentando-se por si mesma. É como olhar para um rio. Você pode perguntar: de onde vem toda essa água? E pode rastrear até as nascentes, as chuvas, os oceanos. Mas chega um ponto onde percebe que a água simplesmente está em movimento constante. Não há um começo absoluto. É um ciclo eterno. O universo é assim. Curtiu essa visão? Deixa seu like para fortalecer o canal e continuar trazendo esses conteúdos profundos para você. O silêncio como resposta. Existe uma história linda sobre isso. Certa vez, um grupo de estudantes voltou a fazer a mesma pergunta ao Buda. Mestre, mas quem criou o universo? Dessa vez ele nem respondeu com palavras. Simplesmente ficou em silêncio. E seus discípulos mais próximos entenderam imediatamente. Aquele silêncio comunicou mais do que 1000 escrituras sagradas poderiam comunicar. Ele dizia: não há começo, não há criador. Existe apenas este eterno agora. E quem está verdadeiramente em silêncio interior
pode sentir isso. Pode sentir o pulso da vida que não precisa de origem, de nome, de justificativa, de propósito imposto. A resposta viva. A resposta do Buda não está em teorias complexas, não está em dogmas religiosos, não está em livros antigos ou em revelações místicas. A resposta está no silêncio, na consciência, na percepção direta de que tudo simplesmente é. Não precisa de explicação, não precisa de justificativa. A flor não pergunta por que floresce. O pássaro não questiona por que canta ao amanhecer. A criança não precisa de motivos para rir. Eles simplesmente vivem, expressam sua natureza, são parte do todo. Aplicando isso na sua vida, agora você deve estar se perguntando: ok, mas como isso muda minha vida prática? Muda tudo. Quando você para de buscar respostas lá fora, em religiões, em gurus, em teorias científicas, em filosofias, e começa a olhar para dentro, sua vida inteira se transforma. Você percebe que não precisa esperar por salvação, não precisa de permissão divina para ser feliz. Não está separado da fonte da vida. Você é a fonte. Cada respiração é sagrada, não porque um Deus a tornou sagrada, mas porque é manifestação direta da vida acontecendo através de você. Cada momento se torna precioso, não porque faz parte de um plano grandioso, mas simplesmente porque é a prática da presença. O Buda não estava propondo uma nova religião ou sistema de crenças. Ele estava apontando para algo que você pode experimentar diretamente, agora mesmo. Pare por um momento. Sinta sua respiração. Não tente controlá-la, apenas observe. Entra e sai, natural, espontânea, sem esforço. Quem está respirando? Você? O universo? Existe diferença? Nesse instante de presença total, todas as perguntas sobre criação e criador se dissolvem, porque você não está mais na mente, está na experiência direta do que é. Liberdade do dogma. Uma das maiores libertações que o ensinamento do Buda oferece é isso. Você não precisa acreditar em nada. Ele disse claramente: não acredite, não desacredite. Veja diretamente. Ver diretamente significa despertar da ilusão. A ilusão de que existe alguém atrás da cortina puxando os fios, de que você é uma marionete num show cósmico. Quando a cortina cai, você vê que só existe a dança. E você é parte inseparável dela. O eterno agora. Todas as religiões falam sobre eternidade como algo que vem depois. Depois da morte, depois do julgamento, depois da evolução espiritual. Mas o Buda aponta para a eternidade que já está aqui. O eterno agora. Não existe passado além das memórias que surgem agora. Não existe futuro além das projeções que acontecem agora. Tudo é sempre agora. E esse agora não tem começo porque nunca começou. Ele sempre foi. É a única coisa que realmente existe. O que muda são as formas. O oceano permanece, as ondas vêm e vão. O céu permanece, as nuvens se transformam. A consciência permanece. Os pensamentos surgem e desaparecem. Sem medo do vazio. Muitas pessoas têm medo dessa visão. Sentem que se não há um Deus, se não há um propósito final, então tudo é vazio e sem sentido. Mas o Buda mostra exatamente o oposto. Quando você deixa ir a necessidade de significados impostos, a vida se torna infinitamente mais rica. Você não precisa mais viver pelos roteiros de outros. Não precisa seguir regras que alguém disse que vieram do céu. Não precisa ter medo de castigos eternos ou buscar recompensas futuras. Você está livre para viver plenamente agora. Esse conceito de viver sem medo do vazio ressoa com você? Conta aqui nos comentários o que você sente sobre isso. A interconexão de tudo. Voltando àquela ideia central, tudo surge em dependência de tudo. Você existe porque o Sol brilha. O Sol brilha porque galáxias colapsaram. Galáxias existem porque, e assim vai, uma rede infinita. O ar que você respira agora foi respirado por dinossauros milhões de anos atrás. Os átomos do seu corpo foram forjados no coração de estrelas mortas. Você é literalmente feito de poeira estelar. Como pode estar separado do universo se é feito da mesma substância dele? Essa não é poesia, é fato científico que confirma o que o Buda ensinou há milênios. Despertando para o óbvio. O mais engraçado é que toda essa busca por quem criou o universo é uma fuga do óbvio. O óbvio é tão óbvio que não vemos. Estamos tão ocupados procurando por mistérios complexos, teorias elaboradas, revelações transcendentais, que não percebemos o milagre acontecendo agora. Seus olhos veem,
Seus ouvidos escutam, seu coração bate, sem que você precise fazer nada, sem que um criador precise dar ordens a cada segundo. Isso não é milagroso o suficiente? A mensagem final. Então, qual foi realmente a resposta do Buda para a pergunta sobre a criação do universo? A resposta é: não há pergunta, não há resposta. Há apenas isso que está acontecendo. Você pode chamar de Deus, pode chamar de natureza, pode chamar de vazio, pode chamar de consciência, pode chamar de tal. O nome não importa. O que importa é despertar para o fato direto. Você está vivo, agora, e isso é tudo. Não precisa de justificativa, não precisa de explicação, não precisa de aprovação divina. É simplesmente como é. Convite ao silêncio. Antes de terminar este vídeo, faça um experimento comigo. Feche os olhos por uns instantes. Apenas sinta. Não pense sobre quem criou. Não analise. Não filosofe. Apenas esteja aqui, presente, vivo, respirando. Neste momento, onde está a pergunta sobre criação? Ela desaparece, não é? Porque você não está mais na mente especulativa. Está na experiência direta do ser. Esse é o ensinamento do Buda, não nas palavras. No silêncio, na presença, na percepção clara do que é. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, deixa aquele like maroto. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos sobre consciência e despertar. E agora me conta nos comentários, depois de assistir isso, mudou algo na forma como você vê a vida e sua existência? Um grande abraço e que você possa viver plenamente este eterno agora. Até o próximo vídeo!